Bem, muito boa tarde a todas e a todos que nos ouvem, que nos veem, e mais um FIS Talks hoje, nessa nossa conversa regular que temos com vários líderes do setor saúde. Nós vamos encontrar uma grande liderança, uma mulher mineirinha, assim, muito aguerrida, e que tomou conta de Brasília junto com a doutora Sandra e com a doutora Janete, naquele grande conglomerado que hoje é o Grupo SEIB. Nós vamos conversar hoje com Lídia Abdala. Nos fale um pouquinho de você, quem é Lídia Abdala, aonde nasceu, onde estudou, como foi a sua vida na infância até chegar à universidade e um pouco de como foi esse primeiro encontro com o laboratório SEIB lá em Brasília. Muito boa tarde, Lídia. Obrigado pela gentileza de estar aqui conosco. Boa tarde, Josiê. Obrigado pelo convite. Um prazer, uma alegria também aqui estar conversando com você e com todos os participantes e ouvintes aí do FIS. Bom, a Lídia é nascida em Alpinópolis, nasci em Alpinópolis, Minas Gerais, sudoeste de Minas, e meus pais já moravam lá. Meu pai morava no estado de São Paulo, meu pai nascido no estado de São Paulo e minha mãe de Alpinópolis, Minas Gerais, e se conheceram, casaram, e eu cheguei a morar alguns anos, os primeiros anos em Sorocaba, no estado de São Paulo, que é onde a família do meu pai morava. Meu pai é de família israelense. Na realidade, o meu avô nasceu na antiga Palestina e veio para o Brasil aos 2 anos de idade, na época da Primeira Guerra. Então, eles chegaram no Porto de Santos, 4 famílias, e se estabeleceram ali na região do interior de São Paulo, Sorocaba, e ali meu pai cresceu, e depois meu avô se mudou para trabalhar no interior de Minas, na cidade de Alpinópolis, onde minha mãe nasceu. Na minha infância, eu morei alguns anos em Sorocaba e logo meus pais voltaram para Minas. Minha mãe tem formação de professora, trabalhou alguns anos como professora, e meu pai comerciante. Logo minha mãe foi trabalhar com ele, trabalham até hoje, tem uma loja de tecidos lá em Alpinópolis, Minas Gerais, e lá eu estudei até o início do 2º grau, estudei todo o meu 1º e 2º grau em escola pública, depois fui morar em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte fiz 2 anos de cursinho até prestar vestibular, e me lembro muito, da minha infância e de todo o convívio, com tantos professores e toda a cidade. A cultura mineira é uma cultura muito forte, a cultura da família, a cultura do convívio. Aprendi muito com meu pai e com minha mãe o valor do trabalho, da integridade, e também de ajudar as pessoas, do respeito pelas pessoas. Muitas pessoas falam da mulher trabalhar e conciliar trabalho, filho, família. Eu digo que isso para mim sempre foi uma coisa muito natural, porque eu vi minha mãe cuidando de 3 filhos, cuidando da casa, cuidando da loja, trabalhando a vida toda. Eu cresci vendo ela trabalhando junto com meu pai, cuidando dos filhos, da família muito bem. E depois vim ter o exemplo de doutora Janete e doutora Sandra da mesma forma. Então, para mim, nunca foi difícil ou diferente, a mulher trabalhar e conseguir conciliar todos os seus papéis. E passei no vestibular para farmácia e bioquímica na Universidade Federal de Ouro Preto, me formei em Ouro Preto, e Ouro Preto tem escola muito tradicional, escola de farmácia de Ouro Preto é a mais antiga, foi a primeira escola de farmácia da América Latina, e também tem os cursos tradicionais da Escola de Minas, que são os cursos de engenharia. Lá eu conheci, na época, meu namorado, hoje é meu marido, que se formou lá na Escola de Minas, em Ouro Preto, engenharia civil. Ele se formou um ano antes de mim e veio para Brasília. Conseguiu, na época, uma colocação, um emprego em Brasília, e eu vim um ano depois, me formei, vim um ano depois, não conhecia ninguém em Brasília, não conhecia nada da área de saúde, mas ao longo da minha formação, eu já tinha muito claro que
que eu gostava de análises clínicas, queria trabalhar com medicina laboratorial, porque análises clínicas do laboratório, a gente tem a oportunidade de trabalhar, claro, com ciência, com o desenvolvimento de tecnologias, claro que hoje muita tecnologia, muito equipamento, mas muito no contato com o paciente, o contato com o médico, né, discussão de casos clínicos, assistência, mesmo que a importância do pré-analítico e do pós-analítico. Então, eu sempre gostei muito e tinha muito claro que eu queria trabalhar com laboratório. Cheguei em Brasília em 99 e, na época, comecei a procurar os laboratórios, cheguei a atuar um tempo com drogaria, farmácia de manipulação, mas tinha muito claro que queria laboratório. E, na época, tinha uma vaga para estagiário, trainee no SEIB. Eu entrei no SEIB em setembro de 99. E, na época, o SEIB era um laboratório pequeno, né? Tinha, acho que, em torno de 90, 100 colaboradores. Então, laboratório pequeno, a gente fazia um pouco de tudo, né? Ficava na recepção, ajudava a atender paciente. E entrei fazendo a área de bioquímica e depois imunologia e hormônio. E, na área de endocrinologia, me especializei, fiz meu mestrado em Ciências da Saúde e Endocrinologia aqui na Universidade de Brasília. Então, tive uma formação aí na área técnica, né, e que sempre gostei muito, mas sempre gostei já desde o começo de gestão, de contribuir na liderança de equipes, e essa é a essência do SEIB também, e eu digo que quando eu vou contando um pouco da minha história, a minha história se confunde também com a história do SEIB. O SEIB foi crescendo e eu fui crescendo junto, crescendo em conhecimento, em aprendizado. Essa é a cultura do SEIB, a cultura de valorização das pessoas, de estimular, de desenvolvimento, né, de carreira, a visão empreendedora da doutora Janete e da doutora Sandra, né, que são mulheres realmente muito visionárias, né, corajosas, empreendedoras e muito humanas, né, o olhar realmente para o ser humano, de acreditar que aqui as pessoas têm que sim, né, se crescerem e se desenvolverem profissionalmente, mas que temos que também realizar os nossos sonhos pessoais e colocar todos os nossos projetos de vida junto com os projetos profissionais. Então, essa é um pouco da minha história. Me casei, né, em 2001. Meu marido brinca que eu vim para Brasília atrás dele para casar. Foi um pouco disso também. Deve ter sido isso mesmo. Nos casamos em 2001. Tenho um filho, Lucas, de 13 anos, que agora já está com 13 anos. E meu filho brasiliense, nascido em Brasília. Porque eu vejo lá no teu grupo empresarial, Laboratório SEIB, há uma prevalência grande de mulheres lá, até por inspiração das duas fundadoras, que são a Sandra e a Janete. Então, vocês conseguiram construir uma organização que todos olham assim, parece uma organização mais feminina, do ponto de vista de número de pessoas, de mulheres que lá trabalham. Essa escolha por mulheres trabalhar também é uma regra institucional, ou isso não tem nada a ver? É competência que vale. E segundo, como você conseguiu superar essa cultura de que a mulher deveria ser do lar? Deve ter sido difícil ou não, essa questão para você e na sua família? Não foi difícil, não. Eu digo que meus pais, eles têm, né, eles são, sim, claro, né, da geração, meu pai vai fazer 80 anos esse ano, minha mãe vai fazer 77 anos, eles fazem aniversário no mesmo dia, em novembro. Olha, que bacana. E eu digo que eles são, claro, a minha mãe, né, de cultura mineira, o mineiro tem, né, muita cultura da família, né, os almoços de família, os cafés, e eu digo que é sim uma cultura muito familiar, e claro que da idade deles e na geração deles, né, não tem como dizer que o meu pai é machista ou não é machista, é a cultura dele, a cabeça dele, o jeito como ele foi criado, e sim, né, ainda pela descendência. Mas eu digo que meus pais, para mim, sempre tiveram uma visão além do tempo. Eu digo que além do tempo, eles tinham uma coisa muito clara, desde que eu era criança, eu não lembro quando comecei a ouvir isso, ou perceber isso, mas desde que eu me entendo por gente, que era o que nós podemos deixar para vocês. Eu tenho 2 irmãos mais novos, uma irmã e um irmão. Nós não temos patrimônio, não deixaremos patrimônio ou dinheiro para vocês. Nós vamos deixar uma educação, os valores, os princípios, e nós queremos que vocês estudem.
né? Queremos que vocês estudem, o que a gente vai deixar de herança de valor para vocês é o estudo. Então, desde o começo, desde criança, que eu escuto, né, o meu pai com a minha mãe falando isso, vocês têm que estudar, vocês têm que estudar. Né? Meu pai tinha loja, eu lembro que férias ou mesmo no outro turno, a gente sempre, eu queria trabalhar, queria ajudar, meu pai muitas vezes, e ajudava, né? Ajudava na loja. Meu pai fala isso, que eu sempre tive o tino para fazer negócio, né? Já o tino comercial que eu puxei para ele, mas ele sempre direcionando a gente, falando, vocês têm que estudar. Né? Então, estudei em escola pública, mas sempre dedicada, sempre fui uma criança que gosta de ler, desde mais nova, minha mãe fala isso, que às vezes até diferente, um pouco diferente até dos meus irmãos, mas que eu era a filha que era o contrário de, normalmente, da maioria das crianças, que ela tinha que às vezes falar para eu parar um pouco de estudar, para de ler, para de estudar, vai fazer outra coisa, né? Que eu sempre gostei muito de estudar e de ler. Então eu cresci vendo, tendo esse estímulo, né, de que eu deveria estudar, ter uma formação, e eu cresci vendo a minha mãe trabalhar, né? A minha mãe sempre trabalhou, seja na loja ajudando meu pai, costureira, cuidando de 3 filhos, cuidando da casa, e nunca foi um sacrifício, nunca foi uma coisa que ela reclamava de trabalhar e de estar cuidando do filho ou achando esse sacrifício, e eu nunca vi o meu pai dizendo que a minha mãe não poderia trabalhar ou que a minha mãe não deveria trabalhar. Então eu digo que o meu pai, claro que com todos os cuidados, né, de pai, naquela época eram anos também talvez diferentes, até em termos de segurança e tudo, mas eu digo que eu tinha 14 para 15 anos quando eu saí de casa. Então eu digo que o meu pai, com toda a cultura dele, né, na época, sabendo, mas eu era uma menina de 14 para 15 anos e ele me levou, né, para estudar fora. Na época eu fui completar o meu 2º grau em Lavras, que era uma cidade próxima da minha cidade, que tinha uma escola melhor, e depois fui para Belo Horizonte com 16 anos, já para 17 anos fazer cursinho, fui morar em Ouro Preto com 19 anos, com 18 para 19 anos, quando eu passei no vestibular. Em todos estes momentos, eu tive o apoio e o estímulo do meu pai e da minha mãe o tempo todo. Eu não teria chegado até aqui se não fosse por isso. No dia que eu me formei, a minha mãe, até diferente do meu pai, a minha mãe é muito mais apegada, aquela coisa de mãe. E quando eu me formei, eu me lembro que alguns dias depois da minha formatura, eu liguei para eles e falei para minha mãe, falei assim, olha, eu estou formando, tenho uma oportunidade de emprego em Belo Horizonte, tem uma outra no interior do Espírito Santo, mas se eu começar a trabalhar em qualquer outro lugar, vai ficar cada vez mais difícil de eu ir para Brasília, né? E o Andrei está lá, que era o meu namorado, e pretende ficar lá, então eu tenho que tomar essa decisão de ir. E eu lembro que minha mãe, né, falou assim, tem que conversar com seu pai. Minha mãe já ficou, né, começou a chorar e falou assim, mas Brasília é muito longe. Porque tem isso, naquela época, 20 anos atrás, tudo era tão longe, né? Eu digo que hoje nós estamos mais perto pela tecnologia, né? Naquela época não tinha nem celular, eu acho que a internet estava começando, né? E ela, não, mas Brasília é muito longe, parecia que, assim, que era o fim do mundo, que eu ia para um outro país, né? E eu lembro que o meu pai, né, me falou no telefone, falou assim, se é isso que você acha, né, que é isso que você quer, se você acha que vai ser bom para você, você terá todo o nosso apoio. E foi assim que eu vim para Brasília, e chegando aqui, logo quando eu entrei no Sabin, aí eu vi o mesmo estilo, o olhar, né, para 2 mulheres que conciliavam filhos, família e o trabalho, sempre trabalhando muito. O Sabin tem 77% de mulheres no seu quadro, 74% de liderança feminina. E aí, Josia, quando você fala, né, esse é um requisito da empresa, isso é importante da empresa, na realidade, o que o Sabin sempre valorizou foi a diversidade, a valorização da diversidade, o quanto ela é estratégica, o quanto ela torna a empresa muito mais competitiva, o quanto ela propicia um ambiente de inovação, um ambiente de liberdade, aqui as pessoas de fato podem ser o que elas são, né? A conexão do seu propósito pessoal com o propósito da empresa. Então, se a gente olhar para a área de saúde, a gente tem muitas empresas de saúde, o setor de saúde tem isso, 60% a 70% dos profissionais são mulheres. Né? Por quê? Porque muitos dos cursos, né, de formação, não só laboratório, como enfermagem, tem muito mais mulheres. A diferença está, sim, na carreira.
na ascensão, né, das mulheres. E aí é onde a gente começa a ver as desigualdades. Né? As desigualdades, esse não é um problema só no Brasil, só do setor de saúde, mas do mundo. Né? Aí é onde muitas vezes a mulher tem que, de fato, escolher, né, entre, se você quer ter filho, então você não vai poder ser promovida. E aí começam as escolhas, que eu digo que os homens não enfrentam isso, né, ao longo aí muitas vezes das suas carreiras, né? Mas as mulheres se deparam com esse dilema o tempo todo, né? Para eu ter uma atividade assim, para eu atuar assim, eu tenho que atrasar o meu desejo de ser mãe, tudo. E no SEIB, o que a gente escuta muito, o que a gente vê, né, que são os exemplos, eu digo que nada mais forte do que o exemplo, né? É ver mulheres, e aí tem Janete Sandra, tem eu hoje presidente, tantas diretoras que nós temos, gerentes mulheres, é de que aqui a mulher, ela sim pode ser, né, o que ela quiser ser, ela pode fazer sua carreira, ela pode estudar. Esse ano eu quero ter filho, então eu vou deixar para fazer a pós-graduação o ano que vem, tudo bem, isso não vai te prejudicar, né, depois na hora de ser promovida ou na hora da sua avaliação de desempenho. Então, de fato, o que o SEIB valoriza é o respeito à igualdade, as mesmas oportunidades para todos, não esquecendo nunca da competência. A competência, ela é fundamental, ela é essencial, a gente nunca abriu mão, e aí vem o grande dilema de meritocracia. O que é meritocracia? Eu digo, a gente faz meritocracia aqui no SEIB, sim, na essência, de verdade. O que meritocracia é você, de fato, oferecer as mesmas oportunidades para todas as pessoas. Então, aqui a gente estimula, como eu falei, né, estudo, a gente estimula que as pessoas procurem seu autodesenvolvimento, seja mulher, seja homem, independente de orientação sexual, independente de raça, branco, negro, a gente dá as mesmas oportunidades, as mesmas ferramentas, as mesmas possibilidades e a mesma motivação para que todo mundo busque isso. Então, na hora que vão surgindo as oportunidades de promoção, de ascensão na carreira, de projetos novos, as pessoas estão preparadas, de fato, né, de forma mais igualitária. Então, o que a gente tem de reflexo hoje de ser uma empresa de liderança feminina forte é porque a gente tem 77% do quadro de mulheres. E isso vai se refletindo na nossa liderança. Mas isso acontece de uma forma espontânea, claro, mas claro que a gente sim tem o olhar e nós temos indicadores, né? KPIs, inclusive de diversidade, para todos os nossos líderes e para todas as áreas dentro da empresa. Isso faz parte da minha agenda e da agenda de todos os nossos líderes, né? A diversidade é sim um pilar importante, está dentro aí das nossas metas também. Muito bom. Me diga uma coisa, Lídia, nós já estamos chegando agora no finalzinho dessa primeira parte dessa nossa conversa, e eu vou deixar para você responder na segunda parte. Eu quero saber como é que você chegou a presidente do Laboratório SEIB, fazendo uma carreira interna também dentro dessa brilhante organização fundada pela doutora Janete e pela doutora Sandra. Muito obrigado, Lídia Abdala, pela gentileza dessa primeira parte da entrevista. Fiquem conosco, porque em breve vocês verão uma conversa um pouco mais ampliada sobre a saúde, sobre o momento atual da Covid, sobre o futuro da saúde no Brasil e mais um pouco da história pessoal dessa querida e brilhante executiva, doutora Lídia Abdala. Muito obrigado, Lídia. Obrigada, José.